Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, o que faz sempre aqui de segunda a sexta-feira. Nessa quinta-feira, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Internacional enfrentava a equipe do América, né? As duas equipes na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Ontem o Internacional conseguiu uma vitória de 2-1, uma vitória que parecia que ia ser fácil, mas acabou se complicando, e o Internacional ganhou de 2-1, né? O Internacional saiu ganhando 1-0, a equipe do América conseguiu um empate de 1-1, e aí depois o Internacional buscou a sua vitória. Então, assim o Internacional agora está 3 pontos na frente do segundo colocado, ou seja, o Internacional está a 9 pontos do quinto colocado. Quer dizer, o Internacional, para perder a sua liderança, ou seja, ou sair do G4, no caso, o Internacional teria que perder os próximos 4 jogos, o que vai ser muito difícil, vamos ver, né? O Internacional é o grande e esse realmente vai ser até o final. O Internacional, faltando aí agora 13 rodadas ou 12 rodadas, o Internacional vai poder chegar então à sua classificação e subir de novo para a série. Mas passou lá, time grande é isso, time que tem condições daqui a um pouquinho de cair e voltar, e todos os grandes sempre caíram e voltaram. E esse ano está lá pintando a equipe do São Paulo. Será que o São Paulo cai ou não cai, né? E ontem tivemos também a decisão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro venceu nas penalidades máximas, né? E sempre um grande jogador acaba perdendo um pênalti. E ontem foi a vez de um grande jogador do Flamengo perder. Não sei se ele perdeu ou foi mérito do Fábio que acabou defendendo, né? Mas a bola a meia altura, para quem tipo de perguntar assim pro goleiro, qual é o canto que tu quer para te consagrar que eu não posso fazer o gol? Só faltava o goleiro dizer assim, então bota para fora, porque se vier em gol, vai ser gol, eu também estou no esquema. Mas o Cruzeiro, com essa vitória, quer dizer, engrandece aí o trabalho do Mano Menezes, mais um gaúcho brilhando, né? Então, os gaúchos, sempre técnico gaúcho fazendo o brilho, dando um lado especial para a competição. E o Cruzeiro, agora 5 vezes campeão, igualou o Grêmio, que é 5 vezes campeão. No tempo normal, e aquilo que a gente cobra aqui, nós gaúchos da dupla Grenal, muitas vezes, que eles não se acovardam dentro do campo ou que criticam. Eu queria ver aqueles cronistas esportivos cariocas que criticaram o Grêmio, que depois fez 1-0 no Botafogo na semana passada, não jogou mais e fez o antijogo, porque ontem Flamengo e a equipe do Cruzeiro se acovardaram. Em determinado tempo ninguém mais quis jogo, todo mundo quis só se preocupar e todo mundo quis levar o jogo para as penalidades máximas, né? E aí nos pênaltis deu a equipe do Cruzeiro 5-4. O Cruzeiro agora já tem vaga garantida na Libertadores das Américas do ano que vem. Nós poderemos ter 9 equipes na Libertadores do ano que vem. É só o Grêmio ser campeão da Libertadores, porque já tem agora a equipe do Cruzeiro. Se o Grêmio for campeão da Libertadores, o Grêmio é o outro que está já classificado para a Libertadores do ano que vem. E aí nós poderemos ter
ainda um campeão da Sul-Americana, que não encerrou ainda, que o campeão da Sul-Americana também tem vaga na Libertadores, e nós temos vários brasileiros ainda, né? E aí depois tem a mais as 6 vagas aquelas da Copa do Campeonato Brasileiro, ou seja, os times que estão aí disputando do primeiro ao 6º lugar. Então, serão 6 na Copa do Campeonato Brasileiro, mais agora o Cruzeiro na Copa do Brasil, mais uma vaga se tiver algum brasileiro for campeão na Sul-Americana, e se o Grêmio for campeão. E realmente alguém vai dizer, como é que o Grêmio vai ser campeão? Faltam somente 4 jogos. Então nós teremos assim, ou um brasileiro campeão, ou um argentino ou um equatoriano, né? Porque tem 2 argentinos, e aí nós já estamos a poucos jogos da Libertadores. Qualquer time, agora dos 4 que estão disputando, faltam 4 jogos, né? E aí o seguinte, não precisa mais nem ganhar os jogos, é só empatar todos os jogos. Se todos empatarem os jogos, vão acabar levando, ainda nessa rodada tem a diferença de gols, né? Nessa rodada agora o Grêmio joga contra a equipe do Barcelona de Guayaquil e o River Plate, e o Lanús se enfrentam. Nessa rodada ainda tem o gol qualificado, o gol fora, valendo. Por exemplo, o Grêmio se vai jogar o primeiro jogo com o Guayaquil lá, fizer gols, isso é um gol qualificado. Depois na decisão, sim, na decisão então não tem gol qualificado, aí tanto faz, joga fora um jogo, perde por 10-0, ganha por 1-0 em casa, vai dar no mesmo, né? Então não vai ter o gol qualificado. Então, estamos aí com o campeão do Brasil, que é a equipe do Cruzeiro, que no ano passado já havia sido eliminado pelo Grêmio, né? E esse ano foi o time que eliminou o Grêmio na competição. Aliás, o Cruzeiro esse ano eliminou o Grêmio em 2 competições, eliminou na Primeira Liga e eliminou também na Copa do Brasil. Então acho que merecidamente o Cruzeiro, que vinha pelas tabelas, né, e acabou então na hora certa o time do Cruzeiro sendo ajeitado pelo Mano Menezes, e aí acabou sendo o campeão. E o Flamengo acabou ficando então pelas beiradas, né? Então aquele time forte do Flamengo não é tão forte assim. E agora os times voltam para suas competições no Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro vai ter a 26ª rodada nesse final de semana. Nós teremos o Botafogo enfrentando Vitória, o Vasco contra o Chapecoense, Palmeiras contra o Santos, um clássico lá de São Paulo, né? Será que o Palmeiras segura o Santos? Será que o Santos vai conseguir tirar ponto do Palmeiras? O São Paulo Sport também se enfrenta, os 2 times a perigo. O Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Mineiro, os 2 Atléticos, né? Enquanto que o Cruzeiro, campeão brasileiro, enfrenta o Corinthians, lá no Mineirão. O Grêmio joga contra o Fluminense, o Grêmio que vai ter o lançamento do seu 3º uniforme, uniforme número 3 do Grêmio, né? O Grêmio que tem a camisa tricolor, que é a tradicional 1, tem a azul celeste, que foi uma novidade esse ano, e agora vai lançar o seu 3º uniforme, né? Que vai ser o azul marinho, uma camiseta muito bonita que o Grêmio já vai jogar no domingo, né? E as lojas já vão estar comercializando a camiseta 3 já a partir de segunda-feira, né? O Bahia enfrenta o Curitiba, Ponte Preta contra o Flamengo e o Avaí contra o Atlético Goianiense. Então são a rodada dessa semana da primeira divisão. Na segunda divisão nós teremos também a 26ª rodada,
ABC, time da Cida e do Itamar Schuller, né, enfrentando, ou melhor, é a 27ª, 26ª agora. Então nós teremos o ABC enfrentando o Goiás, o Náutico contra o Boa, Figueirense contra o Paraná, Vila Nova e Brasil, Guarani e Criciúma, Juventude e Paysandu, o Londrina e o CRB, América e Oeste, Luverdense e o Ceará, e o Internacional vai jogar em casa contra o Santa Cruz, né? Para o Internacional que está aí a poucos pontos de já confirmar a sua participação. Mas não foi por educação, não. Eu estava deixando ele se recuperar, ele chegou cansado aqui, um trânsito muito conturbado, mas está chegando aí, né? Boa noite, tudo bem, cara? Boa noite. Mas vem cá, tudo isso é frio, cara. Tá, com muito frio. Boa noite, pessoal de casa. Muito frio. O cara que depois passa dos 60 anos tem que se cuidar. Não sou tão jovem assim que nem você, que tem aí 20 e poucos anos. Então tá na plenitude, né? E aí pode esbanjar um pouquinho, né? Faz isso. Eu não, eu tô já me cuidando. Só falta tu dizer que com a minha idade eu posso ir terça-feira pro Beira-Rio lá assistir o show do The Who. É isso que tu vai me dizer? Ué, só falta tu não ter ido. Barbaridade, Valdir, eu vou te falar uma coisa, hein? Ontem, por exemplo, o Daniel Santos, que vem nas quarta-feira, ontem ele foi ver o show. Foi ontem assistir o show do Internacional, 2-1 em cima do Pois é, Valdir, tu sabe que eu tive lá na terça-feira e eu fui acompanhado por colorados, né? E coisas interessantes, assim. Porque isso tem alguma coisa? Não, eu fui acompanhado por colorados por coincidência. Eu tenho muitos amigos colorados, muitos amigos gremistas e por aí vai. Vascaínos, como o nosso querido Alex ali, né? Caiucho. E o Pedro, tu já descobriu? Pedrão, não sei. Pedrão, acho que ele tá com cara de que torce pro Brasil de Pelotas, eu acho. É isso, né, Pedrão? O Pedrão... Caiu do ar o sistema, estamos fora do ar. O Pedrão, esses dias, tava torcendo pro Argentina. Agora... ele torce, o Pedrão tem uma coleção, a maior coleção de camisas de futebol que tem na região é do Pedro. O Pedro tem 75% de possibilidade de ser campeão, sabia? Ele torce para 75%. Campeão da Libertadores. Ele torce para... Não, 75% ele tem possibilidade. Esses dias consultamos aí o matemático, aquele o Tristão de Andrade, e aí ele disse que, na verdade, o Pedro tem 75% de possibilidade de ser Me explica, campeão. porque eu não entendo essa matemática. Eu também não sei, eu só sei dizer que o Grêmio tem 25% de possibilidade de ser campeão. Que barbaridade. Mas o Pedro tem 3 vezes mais, 75%. Porque já torceu por quantos times, né, Valdir? Eu pensei que tu ia dizer que ele torceu para 75 times diferentes. Não, mas eu quero saber o seguinte, não está na hora do nosso comercial ainda, Pedro? Quase, né? Olha aí, já pode Pedro, chamar para a gente não atrasar então, isso aí, então hein? chama, Só para dar um Pedro. oi. Então, depois eu quero saber de ti como é que tá a velocidade aí. Estamos pessoal. aí, final de semana corrido, literalmente corrido. O que tem em Santa Cruz final de semana? Quilômetro de arrancada? Não, a gente tem outras provas bacanas também, vamos falar disso daqui um pouquinho. Depois, daqui um pouquinho?